E aí, pessoal, voltei. Vamos falar um pouquinho agora sobre cronologia bíblica. A Bíblia, existe uma cronologia sobre ela, só que os livros não estão organizados nessa cronologia, né? Você sabe disso, se não sabe agora está sabendo, né? Eu também um dia não sabia, mas agora eu sei, né? Então um dia que a gente não sabe, agora a gente sabe, porque agora a gente tem informação. Brincadeira. Mas é isso. A Bíblia não está separada de forma cronológica, mas nós podemos entender a cronologia bíblica. Diego, como é que você sabe que o livro tal foi escrito em 450 a.C.? Cara, você pode perceber que de um autor para outro as datas vão variar. Por exemplo, tem autores que dizem que Abraão veio a 2220 a.C. E tem autores que dizem que Abraão veio em 1965 a.C. Já vi autores que dizem que Abraão veio em 2000 a.C. Todos fazem sentido porque estão muito próximos um do outro, não perdeu o sentido. Agora, se um falar assim, ele veio 500 a.C., tudo bem. Aí seria uma coisa bem assim, estranha. Mas entre 2200 e 2900, né? Por quê? Porque existem estudos arqueológicos, históricos, achados. A Bíblia fala sobre datas, né? No ano não sei o quê, no Quisleu, no ano não sei o quê, não sei o quê. A Bíblia fala sobre muitas datas. Então, eles foram pegando essas datas, montando os quebra-cabeças, né? Os achados arqueológicos, o que a Bíblia fala, enfim. Então, fulano viveu não sei quantos anos, há não sei quantos anos aconteceu isso, há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, não sei o quê. Então, a Bíblia tem muitas informações de datas que eles pegaram, juntaram e a gente entendeu agora melhor. A gente consegue agora no século XXI, né, graças a Deus, no século XX também, e, enfim, não importa o século, a entender melhor a cronologia bíblica através de tudo isso. Então, a sequência da história a gente consegue compreender. Agora as datas, eu coloquei aqui no documento aqui, eu coloquei 99 fatos, até João Batista, 99 fatos em ordem cronológica e a referência bíblica de onde eles estão. E embaixo eu coloquei para vocês algumas datas, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó, aproximadamente 2220 a.C., né? Que é a da literatura que eu uso e dos arquivos da minha faculdade, que os meus professores me concederam. Então, literalmente, dentro dessa literatura você vai ver 2200, mas se algum dia você vir assim, não, 2000, ok, mas tá entendendo que não tem como ser 100% exato nessa data, né, na datação, mas a história continua a mesma, a cronologia é a mesma. E eu vou começar pela cronologia até chegar lá embaixo e eu vou explicar melhor para vocês. Vamos lá. Eu vou falando aqui sobre os 99 pontos que eu coloquei, mas eu não vou ficar lendo não, vou tentar explicando para vocês o que está acontecendo, para vocês entenderem toda a história bíblica. Tem muita gente que gostou daquele vídeo que eu gravei, 60 segundos, a Bíblia toda em 60 segundos. É claro que é muito mais que isso, mas agora eu vou tentar gravar em 60 minutos, brincadeira, vai ser menor, tá gente, prometo. Toda a história bíblica. Então vamos lá, Deus cria o mundo, né, Adão e Eva, o pecado, tô parecendo um vídeo, né? Quer dizer, Deus cria o mundo, Deus faz todas as coisas, né? Deus faz a criação dos animais, da terra, do mar, dos peixes, dos firmamentos, do sol, do dia, da noite, da luz, das trevas, da água, do vento, do mar, de tudo. Deus faz a criação e dentro dessa criação Deus cria a sua obra-prima, que é o homem. Deus percebeu que o homem estava só, fez um ajudador, um auxiliador, né? A mulher, e Deus abençoe as mulheres, né? Obrigado pelas mulheres existirem. E porque a mulher literalmente é o complemento do homem, né? Literalmente ela é a junção perfeita de um casal, de uma união. E ali no Éden mesmo, Deus traz princípios para nós de casamento, né? Deus traz princípios para nós sobre frutificação, sobre filhos, enfim, né? Só que o pecado vem, Adão e Eva caem, eles pecam, né? Comem do fruto. E eu não sei qual fruto, antes que você me pergunte no Telegram, não sei, tá bom? A Bíblia não fala qual que é. Mas aí quando o homem e a mulher caem, Deus vem sobre o jardim do Éden, ele traz uma palavra, primeiro ele chama Adão, né? Cadê você e tudo mais, depois Deus traz o juízo, traz a consequência, mas também faz uma promessa. E aí eles são expulsos, nós temos Caim e Abel, e aí vão dar continuidade, as famílias da terra vão começar a aparecer, e nós vamos ter o contexto de Deus olhando para a terra e vendo o quanto o pecado estava sobreposto, estava sobre a terra, estava espalhado sobre a terra, e Deus levanta um homem chamado Noé, porque Deus ia mandar um dilúvio, nunca tinha chovido sobre a terra, Deus ia mandar chuva, tanta chuva, que toda a terra ficaria alagada, só aqueles que estivessem dentro da arca
estariam salvos, e a arca uma simbologia da salvação de Deus, tanto que Jesus no Novo Testamento cita, né, que nos tempos, nos últimos dias, as pessoas estariam como o tempo de Noé, se casando, dando casamento e tudo mais e tal, porque as pessoas não acreditavam que a chuva viria porque nunca tinha chovido, então as pessoas não acreditam que Jesus vai voltar porque ele ainda não voltou, né? Mas ele vai voltar, assim como choveu, assim como aconteceu o dilúvio, nós temos a certeza, a convicção que ele vai voltar. Então Deus manda o dilúvio ali na arca, né? Nós temos 2 pares dos animais, e quando o dilúvio quando as águas começam a baixar, né? E a arca dá uma estacionada, ela vai dar estacionada, as famílias vão se espalhar, né? Sem, Cão e Jafé vão começar aí, ó, a procriar, e vamos ter aí muitas nações, moabitas, amonitas, jebuseus, não sei o que e tal, aquele povo vai começar a espalhar através de Sem, Cão e Jafé, mas a descendência, né, de Abraão vem através de Sem, né? Nós temos aí até algumas... vocês já receberam alguns materiais aí de algumas genealogias, mas a descendência de Abraão vem através de Sem, da linhagem de Sem, né, descendo para baixo. E aí nós vamos ter agora as nações se espalhando, os povos se espalhando, e agora vamos ter a Torre de Babel, a soberba do homem querendo construir uma torre a ponto de chegar no céu. E na Torre de Babel nós vamos ter uma dispensação muito grande, uma separação muito grande, que Deus vai separar as línguas, né, um fato muito importante que aconteceu na Bíblia Sagrada. Então as línguas vão ser separadas e automaticamente os povos também vão começar a criar separações, cidades vão aparecer, né? Porque se eu falo um tipo de língua, um idioma, uma forma, eu vou procurar viver com pessoas que falam a mesma coisa que eu, que entendo o que eu estou falando. Então, após a separação ali na Torre de Babel, as cidades vão começar a surgir, Deus vai chamar um patriarca chamado Abraão, Gênesis capítulo 11, versículo 26. Se você acha que Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, não é. Gênesis capítulo 11, versículo 26, Deus já está chamando Abraão, só que Gênesis capítulo 2 meio que repete o que Deus já tinha dito em Gênesis capítulo 11, literalmente para dar uma ênfase na vida de Abraão, né? Então Deus chama Abraão, Abraão sai de Ur dos Caldeus, vai para Arã, o pai dele morre, Terá, e quando o pai dele morre, ele continua a caminhada, ele chega até Siquém, ali na região de Siquém, em Canaã, que é onde Deus queria que ele fosse. Depois, quando Abraão está chegando ali na terra de Canaã, nós vamos ter o fato da destruição de Sodoma e Gomorra, e depois nós vamos já começar a cumprimento de promessas de Deus sobre a vida de Abraão, né? No caso de Isaac. E aí quando Isaac nasce, Gênesis capítulo 21, nós já vamos estar começando a ter Deus querendo fazer o sacrifício de Isaac, né? E ele substitui Isaac por um cordeiro, e a gente vê todo um contexto cristocêntrico, né, no Antigo Testamento. Eu falo com vocês o tempo todo, Jesus está no Antigo Testamento, você não acredita? É uma tipologia de Cristo, né, que Isaac seria sacrificado, mas o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac, e da mesma forma nós, que seríamos sacrificados, mas Cristo tomou o nosso lugar, e isso faz muito sentido. Então ali, quando Isaac vai crescer, e vamos ter agora em Gênesis capítulo 24, o casamento de Isaac e Rebeca, e o nascimento de Esaú e Jacó em Gênesis capítulo 25. Abraão vai morrer logo após esses acontecimentos, né? E por volta de 1990 a.C., talvez você ache um autor com uma outra data antes, né? Nós vamos ter ali a vida de Jó. Eu sempre falo com vocês que Jó era contemporâneo de Abraão, né? Então, ao mesmo tempo que a família de Abraão estava sendo instituída, em algum lugar, Jó também estava atuando, né? Sofrendo, né? Passando prova, coitado, sendo testado por Deus, mas no final ele foi aprovado, ele entendeu o melhor sobre Deus, ele conheceu a Deus, enfim, teve toda uma história. Então tá vendo que o livro de Jó está lá na frente, a gente está ainda em Gênesis capítulo 25, mas já tem Jó aqui comigo. Então Jó foi contemporâneo de Abraão, né? Agora nós vamos ter Jacó enganando seu pai, Isaac, e foge para Arã, Gênesis capítulo 27, né? E aí nós já vamos ter o casamento de Jacó com Leia e Raquel. Depois Deus vai trocar o nome de Jacó para Israel. Nós vamos ter agora os filhos de Israel, os filhos de Jacó, e dentre eles vamos ter José. José vai ser vendido para o Egito, depois ele vai ser exaltado, ele vai se tornar governador. E a Bíblia vai dizer que a nação de Israel vai desfrutar de 75 anos de prosperidade dentro do Egito. Eles vão crescer, vão se multiplicar. Gênesis capítulo 50 e Êxodo capítulo 1. Só que quando José morre, um faraó se levanta. Esse faraó não conhecia a descendência de José e ele fica com medo, ele fica preocupado
com o tamanho de Israel, então ele faz o povo escravo, e ao mesmo tempo que o povo está escravo, Deus levanta quem? Um libertador, Moisés, o improvável Moisés, né? Então, em Gênesis capítulo 2, Moisés nasce, Gênesis capítulo 2, versículo 11, Moisés foge do Egito, depois ele retorna ao Egito, aí nós começamos o Êxodo em Êxodo capítulo 12, aí aproximadamente em junho de 1445, como é que eu sei isso? Porque a Bíblia às vezes cita, né? No mês de Quisleu, no mês de Nisan, então aproximadamente em junho dessa data, não quer dizer que é exatamente essa data, o povo chega ao Monte Sinai, né? E nós vamos ter toda a peregrinação no deserto, a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem de dia, o maná que desceu do céu, a água que saiu da rocha, o mar vermelho, a peregrinação, a lei, tabernáculo que Deus disse a Betsaleu para construir com Moisés, e as medidas em centímetros, milímetros, enfim, precisavam ser muito exatas, não podiam ser fugir desse padrão de Deus. Deus dá a lei cerimonial, a lei moral, todas essas coisas. Então o povo está no deserto. Só que aí nós vamos ver que nosso querido Moisés vai morrer, ele não vai nem atravessar o Rio Jordão, Josué vai assumir, então Josué vai comandar essa travessia do Rio Jordão, a conquista da terra de Canaã, e aí nós vamos ter o povo em Canaã. Aí quando Josué morre, a gente vai ter as magistraturas, né? De Otoniel, Eude, Débora e Baraque, Gideão, provavelmente o livro de Ruth foi nessa época, Jefté, Sansão, juízes que julgaram o povo, né, o período dos juízes, e agora nós vamos ter Eli, né, Eli, sacerdote, e os seus filhos Ofni e Finéias que vão profanar o templo do Senhor. Deus vai levantar um menino chamado Samuel, vai chamar ele, você conhece lá, está lá em 1 Samuel, né? Então, Deus agora começa a transicionar da teocracia para a monarquia, né, do governo do juiz ali para a monarquia. Então, Deus levanta Samuel para ungir Saul, Saul se torna rei, só que você sabe que Saul foi reprovado por Deus, Deus unge Davi, depois Saul morre, Davi senta-se sobre o trono, né, Davi toma o trono, ele pega o que é dele, ele senta sobre o trono de Israel, ele governa Israel, né? Então nós vamos ter o reinado de Davi, mas em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, nós temos um fato muito interessante que Jerusalém se torna uma capital. 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, Jerusalém se torna uma capital, e isso é algo muito importante para a posteridade. Davi morre em 1 Reis capítulo 2, versículo 10, aí nós vamos ter o reinado de Salomão, e aí quando Salomão em 1 Reis capítulo 6, ele vai terminar o templo, e aí quando Salomão morre, né, nós vamos ter a divisão do templo entre norte e sul, né? Reino do norte, Israel, capital Samaria, Reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Reino do norte, nós vamos ter aí ministérios de Elias, Eliseu, Obadias, Joel, Jonas, Oséias, Miqueias, Isaías também, eles vão ser destruídos pela Síria, né, o reino do norte, e também vamos ter o reino do sul, né, que vai ser destruído pelos babilônicos, né? E aí nós vamos ter outros profetas que profetizaram o rei do sul, tem profetas que profetizou para os dois reinos, enfim. Então, a gente está conseguindo entender essa cronologia. Reino do norte vai ser destruído pelos assíricos, né? Eu até deixei anotado aqui, 2 Reis capítulo 17, né? Aí vamos ter o reinado de Ezequias, aí o povo assírico vai querer destruir o reino do sul, só que Jerusalém é salva pelo anjo do Senhor, lembra? 2 Reis capítulo 19. Aí nós vamos ter o reinado de Manassés, de Josias, enfim, vai descendo aí o reino do sul, os babilônicos vão vir tomar, nós vamos ter o livro de Naum, Sofonias, Jeremias, nós vamos ter a queda de Nínive, né? Tudo isso nas ordens cronológicas, né? Vamos ter Daniel sendo levado para o cativeiro, Ezequiel sendo levado para o cativeiro. Só que aí, dentro desse cativeiro babilônico, nós estamos dentro do período de exílio, nós vamos ter agora o pós-exílio, os medo-persas vão vir, vão destruir a Babilônia, o povo vai voltar e nós vamos ter um contexto de reconstrução de Jerusalém. A Bíblia diz no livro de Neemias que as portas estavam queimadas, os muros derribados, a glória do Senhor já tinha ido embora de Jerusalém, então Esdras e Neemias vão reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém, e a glória de Deus vai voltar, a lei vai ser pregada lá numa praça pública, um trem muito lindo e tudo mais. Então, a gente vai
terminar o Antigo Testamento com esse contexto, né? Aí vamos ter o ministério de Ageu, de Zacarias, o trabalho do templo é concluído em Êxodo capítulo 6, Esther torna-se a rainha da Pérsia, Esther capítulo 2, a obra dos muros de Jerusalém concluída em Neemias capítulo 6, aí vamos ter o ministério de Malaquias e aí vamos ter a conclusão do Antigo Testamento. Nessa conclusão do Antigo Testamento, a gente vai ter o período interbíblico, principalmente 400 anos de silêncio, que Deus não falou com o seu povo, Deus não se comunicou com o seu povo, e aí nós vamos ter algumas guerras, né? Como Alexandre o Grande, né? Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, eles acabaram com o templo, né? O general Pompeu de Roma, ele conquista Jerusalém, tá vendo que já está sendo preparado para a vinda de Cristo. Herodes o Grande começa a iniciar o seu reinado, e aí quando Herodes começa a iniciar o seu reinado, Herodes vai reformar o templo, fazer um segundo templo, e aí nós vamos ter em Lucas capítulo 1, versículos 57 a 60, o nascimento de João Batista. Já entramos no Novo Testamento, e depois a gente fala sobre a cronologia do Novo Testamento. Então essa é a cronologia bíblica do Antigo Testamento, você sabendo de tudo isso aqui, mas é claro que eu coloquei em arquivo para vocês aqui, tudo anotadinho, mas se você não conseguiu compreender ainda, anote essa cronologia, não precisa anotar todos os fatos exatos assim como eu falei, mas pegue os maiores, por exemplo, no Reino do Norte e Sul. Não precisa falar que teve Jeremias, Abacuque, isso aqui, todos os profetas. Não, Reino do Norte destruído pelos assírios, Reino do Sul, Babilônia, depois os Medo-Persas, reconstrução de Jerusalém, período interbíblico. Entendeu? Então você consegue fazer essa cronologia simplesmente por grandes fatos. Eu coloquei um arquivo aqui para vocês também, aqui eu acho. E aqui nesse arquivo vai mostrar para vocês todos os reis do norte e os reis do sul. Por exemplo, rei de Judá, Reoboão, Abias, Azar, Josafá, Jeorão, Acasias. Rei de Israel, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá. Então, e tem uma mãozinha para baixo e uma mãozinha para cima. Mãozinha para baixo é que esse rei não fez a vontade de Deus. Mãozinha para cima, esse rei fez a vontade de Deus. Mãozinha para o lado, foi mais ou menos meio lá, meio cá, né? E mais abaixo ainda tem mais um arquivo, mais uma imagem que eu coloquei para vocês, que vocês vão saber. Por exemplo, enquanto Jotão, Uzias, Jotão e Acaz e Ezequias governavam o reino do sul, Isaías profetizou, Miqueias profetizou, mas já no reinado de Manassés já era o profeta Naum. Então quando você estiver lendo a Bíblia Sagrada, esse aqui vai se tornar um arquivo de consulta para você, você fala assim, no reinado do rei Josafá, Josafá. Aí você fica assim, mano, quem foi o profeta? Aí você vai saber que talvez foi Abadias que estava lá profetizando. Aí quando fala assim, não, no rei Acabe, você já sabe que não é sul mais, que é norte. Aí você vai ter um contexto de Elias, um pedaço de Eliseu. Jeroboão II, né? Aí você fala assim, Jeroboão II, aí você fica perdido, mano, quem é Jeroboão II? Que profeta que estava lá? O que aconteceu? Então quando você olha para esse arquivo, você vai dizer Jeroboão II, Reino do Norte e do Sul. Você talvez não vai saber de cabeça, não precisa saber de cabeça, eu também não sei tudo de cabeça, mas eu tenho os arquivos para consultar. Você vai lá, consulta, você vai ver que Jeroboão II não é do Sul, mas é do Norte. E que quem profetizou no tempo de Jeroboão II foi Jonas e Amós. Então, e pega um pedacinho de Oséias também. Então tá vendo que faz muito sentido e total sentido nós entendermos essas coisas, nós compreendemos essa cronologia e não só isso. Nesse período que o reino se divide, que se torna um pouco complicado para algumas pessoas, nossa, Isaías, Jeremias, Daniel, eles foram do norte, do sul, foi da onde? Você fica assim meio preocupado. Esse arquivo aqui vai ser o guia de vocês para você saber qual profeta que estava em qual lado, qual profeta que estava no outro lado. Tem dois arquivos falando isso, né? Um primeiro aqui e um segundo. Os nomes que estão aqui, por exemplo, aqui em Manassés, né? Naum fala contra a Síria, a data é desconhecida, né? Então, tem Naum e tem uma interrogaçãozinha. Então, como a data é desconhecida, eles fizeram estudos, concluíram que Naum foi o profeta daquele tempo, mas não está com 100% de certeza, né? Mas é o mais provável que seja, tá bom? Porque tem coisas que a Bíblia realmente não revela a data, né? A cronologia. E também tem aqui toda a Zorobabel, Esdras, Neemias, Esté, se torna rainha da Pérsia, restauração de Judá, início do cativeiro, enfim, tem tudo aqui dentro desse arquivo. Então eu espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco. Muita gente fica perguntando, Diego, fala a cronologia, eu coloquei aqui 99 fatos para vocês da cronologia, mas vocês podem resumir esses fatos em grandes acontecimentos para vocês entenderem melhor a cronologia bíblica, não precisa ser tão assim
destrinchado como eu fiz para vocês. É claro que eu vou trazer para vocês sempre o mais completo possível, mas sobre a cronologia bíblica é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um pouco do Antigo Testamento e até a próxima aula e até mais.